Nós lemos o João 14 e agora nós voltamos uma página, lemos na quinta-feira. Lemos o versículo 1 do João 14. E hoje nós leremos 5 versículos do João 13, onde fala de Jesus sendo a humildade e a grandeza desse Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agora iremos para a meditação da palavra de Deus, iremos olhar para esta palavra, estudar essa palavra, e o nosso pedido é: fala conosco, Deus. Senhor, não permita que a gente ouça sermão após sermão e façamos a mesma coisa. Muda algo em nós, Pai, que precisa ser mudado. Não pode ser, não é possível. E isso só pode ser mudado através do Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é muito misericordioso, porque o Senhor não desistiu de nós. Quantos desistiram de nós? Mas o Senhor não desistiu de nós. Fala conosco, Pai, através da Tua santa e bendita palavra. Amém. Cuida de nós, cuida da igreja, cuida das famílias conectadas agora nessa transmissão. Abençoe e alcance cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler ali que está maior, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. Muitos desistiram de nós, e o Senhor nos amou até o fim. O próximo: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Aqui, Jesus, nós falamos na quinta-feira, Jesus, ele está nos momentos finais dele na terra, momentos finais. Era o término do ministério terreno de Jesus. E aqui ele não estava mais entre ali os judeus hostis, os judeus acusadores, os judeus que caluniavam. Ele já não estava mais. Ele já estava num outro momento, indo já para o cumprimento desse propósito do qual ele veio à terra, que era a sua morte. Lógico que nós sabemos que é morte e ressurreição. Então ele estava sendo preparado para isso. Ele estava ali nesse cenáculo, agora não mais com essas pessoas que muito o acusavam, muito o apontavam o dedo. Ele estava com os discípulos, os 12 discípulos que ele havia treinado, que ele havia amado, que ele havia cuidado e que tinha caminhado do lado dele. Então ele está com esses 12 e ele vai para esse momento que nós acabamos de ler, para um momento
de uma refeição. Há algumas palavras, tem algumas versões que fala ceia, outra fala Páscoa e outras fala refeição. E que a maioria dos comentaristas diz que pode ser sim, nem ceia nem Páscoa, era refeição mesmo, um jantar, uma sentada para um jantar. Era isso que ele estava fazendo ali com os discípulos. Esse era o momento da comunhão deles ali. Então, meus irmãos, ele, antes de sair para a crucificação, ele tem esse momento de comunhão, ele tem essa reunião, ele tem essa mesa com os discípulos. E lá ele vai falar de muitas coisas, inclusive o 13 e o 14 fala sobre isso, de muitas coisas, e é uma grande bênção. Agora preste atenção, meus irmãos, em alguns detalhes que o texto ele fala para nós. A humildade de Jesus, ela não procedeu de riqueza, é o contrário, né? Ela procedeu da pobreza. Então, meus irmãos, ele fala assim que ele veio para servir. Então, meus irmãos, por vezes nós achamos que o que é servir? Falamos tanto disso aqui, né? Confesso a vocês que tem hora que eu não vou nem ensinar isso mais, que esse povo já está sabendo demais o que é servir. Mas aí sempre Deus me traz esse texto. Então, meus irmãos, Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. Sendo rei, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. Sendo soberano rei do universo, cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Então, hoje eu estava de manhã, fui ouvir um devocional que a Rosana coloca todo dia. Aí eu ouvi e ele usa esse capítulo 13, 4 de cingir com a toalha. Ele usou o mesmo texto. E eu queria compartilhar com a igreja, estava no meu coração uma palavra sobre missão, sobre trabalho, estava no meu coração. E aí eu falei, glória a Deus pelo que está dito aqui, né, da palavra, quando Jesus, ele vai tirar essa, eu vou usar estola, mas não é estola, essa capa do sacerdote, e ele vai então cuidar dos discípulos. Então, meus irmãos, um dia antes da crucificação, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele iria morrer. Iria morrer. Mas ele iria ressuscitar e voltar para o céu. E ele ama os seus por isso. Isso é, os que eram os verdadeiros crentes, os que não abandonaram. Porque vocês sabem, muitos abandonaram, muitos deixaram Jesus. E ele estava nesse caminho. O final do ministério terreno estava acabando. Mas Jesus estava dizendo e figurando ali que ele continuaria a amar, independente disso, que ele continuaria, o ministério continuaria. E Jesus, meus amados, ele não é esse evangelho teórico, não, ele ensina e ele pratica. O evangelho de Jesus é prático, não é outro evangelho. Está dizendo aqui para nós, no versículo 1, né? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. Estava sendo servido o jantar, e
E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então, meus irmãos, era uma refeição comum. Vamos alinhar e dizer que era uma refeição comum. Estavam lá para isso. E o diabo já havia semeado. Então vai vendo a história. Ele está no meio dos discípulos. E o diabo, e Jesus sabia disso, já estava semeado no coração do Judas, o Iscariotes, a traição. Que ele iria trair Jesus, já estava no coração dele. E Jesus sabia disso, que estava chegando o momento, Judas sabia disso, que estava chegando o momento que ele trairia Jesus. Porque a palavra fala que Judas, o diabo tinha colocado mal no coração dele. Então agora ele vai estar à mesa com o Senhor. Eles vão estar ali numa refeição. Agora pensa, você já deve ter acontecido com você. Você é sentado com uma pessoa que você sabe que na tua frente é uma coisa, atrás de você ele é outra coisa. Ele sabia que ele o trairia. Entre eles estava o traidor. E ele fala, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas essas coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e voltando-se para Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela vai falar para nós que eles estavam ali sentados para esta refeição, todos sentados, e somente o rabino, que era Jesus, que sabia da sua grandeza, só ele conhecia a obra que lhe fora confiada, e ele já sabia da sua jornada de volta para o Pai. Ele sabia de tudo isso. É muito interessante, eu vou falar sobre os detalhes que João faz questão de narrar, que ele fala, ele tira uma roupa, ele coloca outra roupa, e ele pega a água, e ele põe na bacia, e ele lava os pés. João faz questão de narrar tudo isso nos mínimos detalhes. Qual o significado disso? Então, meus irmãos, no versículo 4, que é o momento significativo, Jesus ele faz algo que parece, olhando assim rapidamente, até loucura. Por quê? Porque não era comum isso. Quem lavava os pés de quem chegava, e chegavam muitos, e nós sabemos que eles usavam as sandálias abertas e sujavam muito os pés. E sempre tinha, se chegava em uma casa, tinha um servo para fazer esse serviço, para cuidar desse serviço. Tinha um servo lá para fazer isso, para fazer esse trabalho. E esse trabalho, ele é talvez o mais baixo ali, dos serviços que tinha ali, era esse. Então pensa Jesus, a figura dele ali sentado com os 12, e ele se levanta, pega a sua roupa de rabino, amarra uma toalha na cintura e vai servir. Jesus se entrega completamente ao lavar os pés deles. Ele se entrega completamente a Deus como aquele que veio para fazer o que Deus mandou fazer. João,
deixa claro isso, os detalhes. Ele levanta da mesa, ele tira a capa e amarra a toalha. E mais tarde, nós seríamos lembrados na crucificação que essa capa que diferenciava, porque ele era rabino, ele dos outros, ela também seria tirada. E ele já estava mostrando aos discípulos: olha, isso aqui vai acontecer. Essa capa aqui não vai continuar, ela não vai ser mais usada. E ele vai para a crucificação e é tirada essa capa dele também lá na crucificação. Então ele coloca essa toalha em volta da cintura, ele derrama água na bacia e ele lava os pés dos discípulos. Se Jesus quisesse, ele poderia ter pedido para um discípulo fazer, ele poderia ter chamado deles e dito: faz assim e faz assado. Ele poderia, ele ter lavado os pés de um e dito: façam assim agora, está tudo bem. Mas não é isso que Jesus faz. Cingido dessa toalha, ele se rende ao serviço, a ordenança de Deus, aquilo que Deus tinha falado para ele, e ele vai lavar então os pés desses discípulos. Então, meus amados, ele estava demonstrando essa imagem do servo. O servo é o que serve, o servo é o que está pronto para o serviço, o servo é o que vai servir. É isso. Ele poderia ter pegado um pano sujo ali, hoje uma toalha dessas de papel aí, passado ali no pé dos caras e falado: está feito o negócio, está limpo o pé, vida que segue. Não, Jesus não fez isso. Ele passava literalmente que ele veio para servir. E ele mostra a sua grandeza e ele mostra a sua humildade. É isso que ele está mostrando. É isso que ele está dizendo aos discípulos, e é isso que chega até nós hoje. Jesus se entrega completamente ao trabalho, sem reservas. Preste atenção, volto a dizer, ele sabia que Judas estava lá entre eles, e ele não faz distinção entre ele e os outros. Ele vai e lava os pés do traidor igual, trata igual, mostra igual, figura igual. Ele não faz divisão, distinção entre um e outro. Ele vai e serve. Nas terras orientais nós sabemos que eram essas sandálias abertas, e que os pés desses homens eram muito sujos, e era preciso lavar com frequência, senão eles nem entravam. É tanto, meus irmãos, que eles tinham um escravo separado para fazer isso. Tinha lá esse cara, eles podiam nesse momento ter algum lá para fazer isso. Então, meus irmãos, era comum o anfitrião ele chegar lá quando chegasse essas pessoas, ele oferecer esse serviço para que os pés fossem limpos e eles pudessem entrar na casa com os pés limpos. Então, meus irmãos, Jesus, ele vai fazer isso, e ele vai lavar os pés de um traidor. Olha que coisa
extraordinária, exponencial, grandiosa e maravilhosa que o Senhor Jesus nos ensina. Meus irmãos, a humildade, a grandeza de Jesus. Pastor, quando eu devo servir? Que momento eu devo servir? Por que isso aqui está relatado na Bíblia, irmãos? Será que é porque estava faltando alguma coisa? Falaram, vamos colocar isso aí, quem sabe ajuda alguém, tem alguma coisa aí que ajude alguém. Não é, meus irmãos, porque Jesus, Ele estava a nos ensinar a grandeza da humildade, a grandeza do serviço, a grandeza de poder servir a esse Deus. Nós lamentamos muito, meus irmãos, porque muitas pessoas têm isso como se fosse uma coisa muito comum, muito normal, muito talvez pequena. Então, meus amados, e nós devemos servir esse Deus, servir ou com a vassoura ou com o microfone. Nós devemos servir com o violão ou com um pano. Nós devemos servir com um limpa-móvel ou com um programa aí de computador que eu não sei os nomes. Nós podemos servir e devemos buscar servir com excelência. E Marcos, o que eu achei mais próximo, sim, coloca aí por favor, Luiz, Marcos 10:45, é o que vai dizer o porquê Jesus veio. Por que ele veio? Depois Rosana até citou na oração dela, Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo Deus, Ele não usurpou, ou usurpar é tomar lugar, usurpou ser igual a Deus. Ele disse, eu sou servo, e Ele se portou como servo. Paulo escreve isso à igreja que estava em Filipos, lá em Filipenses capítulo 2, ela falou aqui na oração dela. E ele fala assim, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o Senhor, Criador, dono do universo, e sendo o Senhor do universo, olha que prova de amor para com os seus, Ele cinge-se de uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos, e vai fazer um serviço que um escravo fazia. Ele veio para servir, não para ser servido. No reino de Deus, meus irmãos, ser grande, você sabe o que é ser grande no reino de Deus? É ser servo. Isso é ser grande. No reino de Deus, ser grande não é eloquência, a nossa eloquência, não é a nossa sabedoria, não é o nosso recurso, não é o que eu consigo fazer ou deixar de fazer, nada disso. É ser servo, é ser poderoso. Não é ser poderoso, não é ter autoridade sobre muitos, mas é servir a muitos. Esse é o nosso papel. Há uma pesquisa, eu não sei qual a fonte dela, que as igrejas do mundo, não só brasileira, elas foram e talvez ainda estejam sendo preparadas, e foram preparadas para um grupo que está aumentando muito,
vocês já devem estar observando o quanto o nosso país mesmo está envelhecendo, e rapidamente. E a igreja do Brasil e no mundo, ela foi preparada e desenhada para jovens. Se você olhar, tudo que tem assim, raramente você vê alguma coisa para terceira idade. Vamos usar para não falar velho, para ficar mais chique. Então, raramente você vê. Eu já há muito tempo eu ouvia um moço aqui de Campinas que falava que eles tinham um trabalho na igreja deles voltado para isso, voltados para aqueles que estão sós, que já os filhos não estão mais, os familiares mudaram, estão distantes e eles estão sós. E aqui, meus irmãos, eu estou dizendo isso porque, olhando já hoje para o nosso cenário, já há uma possibilidade muito grande, e por vezes nós temos um pensamento em nós, no nosso coração: servir como? Ou servir onde? Você já se pegou fazendo essa pergunta? Diante dos desafios expostos, até por sermões, ensinos que são dados, ensinados, ministrados. Você já pensou nisso? Que é uma possibilidade de você servir a Deus neste ministério? Neste ministério você pode ir e servir. Muitas pessoas acham, meus irmãos, que o ministério, ele é para dentro, e ele não é para dentro. O ministério, meus irmãos, ele é para fora. O verdadeiro ministério, meus irmãos, ele não é feito em benefício nosso. Pastor, por que você está... Isso é pecado, irmãos. O pastor pregar, ou qualquer outro pregar, mas sou eu que estou pregando, ele pregar em benefício próprio. Você está pregando para quê? Para que eu fique legal na foto. Não, isso é pecado. Nós temos que pregar, ensinar, discipular para que o próximo seja abençoado, para que o próximo seja alcançado, para que o próximo, ele possa ver os frutos da palavra de Deus. É para isso que nós devemos pregar. Ele não é feito em prol nosso, então é para dentro. Ele é feito para que o próximo... Quem é o próximo? Eu sei quem é o próximo, irmãos. Tem vários próximos aí que precisam ser alcançados. Agora, muitos deles, por vezes, morrem do nosso lado. Do nosso lado. Morrem de fome, de sede, morrem espiritualmente, morrem fisicamente, morrem conjugalmente, não sei se está boa essa palavra, morrem nos seus relacionamentos, morrem, distanciam-se da fé, morrem. E por vezes nós vemos isso até acontecer. E às vezes olhamos, achamos que somos incapazes de fazer, que não estamos prontos, que não tem como fazer, não há como fazer. Não oramos, não buscamos como deveria buscar. Quero dizer a você, querido, querida igreja, que o Senhor, eu não sei por quantas vezes mais eu te darei esse alerta. Nós seremos um dia requeridos, ou no mínimo perguntado, o porquê que nós não fizemos. Seremos. É uma notícia muito boa que te levanta assim? Eu acho que não. Mas eu quero lhe dizer que nós somos alertados pela palavra de Deus, que nós devemos e nós estamos aqui para servir a comunidade, servir a sociedade, servir o próximo. E
nós precisamos servir. É a nossa geração, somos nós. Deus colocou nas nossas mãos e disse: é vocês que vão fazer agora, não é outro. Sendo muitos, sendo poucos, sendo do jeito que você quer, a maioria das vezes não é, tá? Do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer, porque a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Qual é a grande tacada? É nós estarmos com os ouvidos abertos para ouvir, entender e obedecer o que Ele tem falado para nós, e fazer isso com diligência, com alegria, orando, consagrados, próximos de Deus, na presença dEle, sabendo que Ele é o que vai cuidar de todas as coisas e que nos abençoará para a glória de Deus, na missão que Ele tem confiado a nós, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, mais uma vez, não é fácil, não é fácil, mas nós estamos aprendendo a vida do José. Hoje aprendemos o 41, quando ele interpreta os sonhos do faraó. José, o chicote estralou no lombo dele. Agora pergunta se José desviou 1 centímetro do propósito. Não desviou. Foi por meio de gente pagão. A boca dele não foi aberta para falar alguma coisa com um Deus pagão. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela é muito clara, ela deixa claro para nós. É só você ler e botar em prática. É só eu ler e botar em prática tudo aquilo que ela ensina, e tenho procurado fazer isso. Então, que Ele te ajude, que Ele te abençoe, que Ele te sustente, que Ele te levante com poder, com graça, autoridade, e você nesta geração e para esta geração você seja uma voz profética, que vai destoar de tudo isso que tem por aí, irmãos, de tudo isso, e você possa saber que há Deus em Israel, e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de nós. Há esperança para você, há esperança para nós, há esperança para as nossas famílias, há esperança. Às vezes bate o desânimo, a incredulidade, a tristeza. Às vezes você olha assim e fala: não vai dar certo esse negócio. Levanta a cabeça, varão. Levanta a cabeça, varoa. Levanta a cabeça, saiba que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te sustentou até agora, que vai te sustentar até o fim, do que aquele que está no mundo e que nos acusa, que te acusa, que nos acusa. Às vezes joga em face que você é um incapacitado, que você não tem jeito, que você não é orientado para isso. E aí vai passando a vez, né? E você é abençoado por Deus. Você precisa entender essa palavra, que Jesus te fez um abençoado. Em Jesus você é abençoado. Você não pode ser esse obediente ao pecado, servo do pecado, servo do erro, servo das circunstâncias do mundo. Você é filho de Deus, tem que se falar: eu sou servo de Deus e eu vou frutificar, é para Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor, vou exaltar o nome do Senhor e vou viver para a glória dEle todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém, igreja. Deus seja glorificado. Eu quero que você curve a cabeça, eu quero orar com você. Quero pedir para que Deus nos alcance, nos abençoe, para que a gente possa ser esses servos que vão servir com excelência e com alegria, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Senhor sabe o porquê da palavra, o porquê do texto, o porquê dos exemplos, o porquê de tudo isso.
Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles que seguem o exemplo de Jesus, que desejem, queiram, nosso coração seja aquecido para que possamos servir, e não servir de qualquer jeito, servir com excelência, com alegria, com dignidade, cheios do poder, da graça, do Espírito de Deus, para que outras vidas, como nós um dia fomos alcançados, outras tantas vidas possam ser alcançadas e abençoadas para a glória de Deus Pai. Cuida de nós, nos abençoe, nos levante nesta cidade, nesta sociedade quebrada, falida espiritualmente. Levanta-nos para que possamos abençoá-los, amá-los, discipulá-los. Ajuda-nos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Assim, Deus amado, eu quero abençoar a tua igreja, abençoar esses irmãos, esse rebanho. Eu peço que seja virado essa chave nas vidas, em nossas vidas, e que essa igreja ela possa frutificar no serviço para a sociedade, no serviço para as famílias, no serviço para aqueles que estão abandonados, órfãos, viúvas. Pai amado, nos ajuda, nos orienta e nos capacita para a glória de Deus Pai, e nós possamos ter olhos abertos, corações aquecidos, ó Pai, para que nós também não sejamos enganados. Em uma sociedade tão corrompida, nós não sejamos enganados com vozes que não são de Deus. Não sejamos enganados, não venhamos trabalhar equivocadamente, mas venhamos fazer tudo com a direção e com a bênção do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos guardar, nos livrar do mal e de toda a aparência do mal. Vai à nossa frente, cuida de nós. Pai amado, nós possamos, a exemplo de Cristo, sem olhar para quem seja, nós possamos amar, abençoar, com essa certeza que nós estamos nessa terra para servir, que o nosso grande ministério é o serviço para a obra do Senhor, para o alcance de muitos, em nome de Jesus. Nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina, Pai amado, a amar sem querer nada em troca. Nos ajuda, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Oramos agradecidos. Amém e amém. Amém, igreja? Nós temos ainda um louvor. Então os irmãos podem vir aqui da banda. E vamos engrandecer o nome do Senhor. Antes do louvor, eu quero orar aqui com algumas vidas. É um momento tão importante como todos os outros do culto, né? Nós não oramos aqui para passar o tempo, nós oramos que tem pessoas necessitadas, que precisam, por isso o nome delas estão aqui. Então por isso oramos. Pai, nós queremos colocar a vida da Elisângela diante do teu altar. Essa mulher tem passado por momentos de muita tribulação, a saúde dela tem sido abalada, em vários momentos nós temos acompanhado. Tenha misericórdia da Elisângela, cuida dela, abençoe a vida dela, sara a vida dela, cura ela de todo mal, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida da Fernanda, pedimos que o Senhor a liberte, toque na vida da Fernanda, de alto a baixo, liberta ela de todo vício, Pai amado, o pecado que entrou no coração dela, tira, Deus. Tenha misericórdia da Fernanda, liberta ela, cuida dela, que a mente dela seja aberta para que ela possa entender o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Abençoamos a vida do Elvis, pedimos que o Senhor cuide dele, livre-o dessa crise de ansiedade, levanta ele na graça e no poder de Deus. Abençoe a vida da Cidinha, cura ela, faz um milagre na vida dela,
ela pede aqui por um milagre, seja ela alcançada e abençoada em nome de Jesus. Nós abençoamos a nossa nação, o Brasil, o país tão abençoado, riquíssimo em todos os aspectos. Cuida da nossa nação, abençoando, prosperando, dando graça, livrando-nos do mal e de toda aparência do mal. Abençoa emergencialmente hoje o estado do Rio Grande do Sul, que passa lá por uma assolação por causa desta enchente. Seja esse estado alcançado, abençoado, tocado pelo Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Avisos, no próximo dia 15 e 16 de junho próximo, nós estaremos celebrando o 21º aniversário da nossa igreja aqui em Indaiatuba. O convite ele está disponível nas nossas redes sociais. Eu disse quinta-feira, você pode compartilhar sem moderação. Convide um amigo, um parente, uma pessoa do seu convívio, faça esse convite, estenda esse convite. É um momento de você convidar para esta celebração. Nós celebraremos no dia 15 e 16 de junho próximo, em nome de Jesus. Amém, igreja? 8/6, jantar de casais na IEP Boituva. 8/6, né? Junho. 8 de junho. Você que deseja ir, não deu o seu nome, quer ir, procure ou a Rosana ou a dona Joelma e dê o seu nome em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Você que tem o hábito, se tem, todos deveriam ter, né? O hábito de orar, ou ora costumeiramente, rotineiramente. Se você não faz, devia fazer. É um conselho que eu te dou. Você coloca esta celebração do nosso aniversário de 21 anos, em nome de Jesus. Nós faremos uma chamada de oração especial para esse propósito. Não essa semana, na próxima, eu comunico na próxima semana, e nós iremos fazer em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Para quê? Para que vidas sejam salvas. Nós temos orado para que Deus salve as vidas em Indaiatuba. Você tem parentes, eu não tenho parente em Indaiatuba, mas vocês têm, nós temos parentes que precisam da salvação, e eles só serão salvos se você orar. Se você não orar, não há outro jeito, é oração, jejum e oração. Jesus fala isso, Jesus fala, essa casta aí é só jejum e oração, não tem outro caminho. Ele deu a direção para nós e nós devemos obedecê-lo em nome de Jesus. Amém, igreja? Eram esses os avisos, que você fique atento a eles em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Logo após o louvor, nós iremos orar com os aniversariantes do mês de maio. Vamos nos colocar de pé para você fazer com que circule o seu sangue, seja uma bênção em nome de Jesus. Vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar em um rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam suas mãos, sejam tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te
te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Aleluia! Glória a Deus. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Glória a Deus. A gente fazer o que já não se faz mais, né? Tocar num ombro amigo, no rosto que está em lágrimas. O mundo está vivendo hoje tudo o contrário disso. Nós levamos a nossa própria vida fechado nos nossos casulos, e o mundo tão aflito, tão necessitado. Talvez nunca na história da humanidade nós vivêssemos tempos de tanta solidão, tanta dor, tanta angústia, tantas doenças emocionais. Talvez que Deus te ajude a ser esse instrumento de Deus. Amém. Nesse mundo tão conturbado e que precisa tanto do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidar os aniversariantes do mês de maio que venham aqui. Todos os aniversariantes de maio, eu não lembro quais são, eu sei que